A gente, como já dito antes, como as vacinas, eu quero contrapor respeitosamente a fala do representante do Ministério da Saúde, não há relação direta entre a queda da curva de óbitos e casos móveis, óbitos móveis diários no Brasil e a vacinação no Brasil. Tá? Nós começamos a ter os primeiros vacinados completos com 2 doses das vacinas ou uma dose da vacina individual, aquela que tinha, né, uma dose já não tem mais, a partir de janeiro, fevereiro. Em março, nós tínhamos 3% de vacinados no Brasil. Dia 18 de junho é quando a gente teve o último dia de pico móvel acima de 2.000 casos por dia, e nós tínhamos, nesse momento, 11% de vacinados completos no território nacional. Isso é absolutamente insuficiente para gerar uma relação entre vacinas e queda de óbitos. Desde então, a gente tem uma queda contínua e expressiva dos óbitos, chegando a taxas de menos de 500, 400 óbitos, média móvel diária, para chegarmos só em 26, 27 de outubro, com 50% da população brasileira vacinada. E sendo que 50% ainda é um número considerado insuficiente por diversos especialistas de agências internacionais, epidemiologistas, professores, que dizem que para uma vacina poder fazer um efeito de bloqueio, isso quando ela tem esse poder, numa determinada surto, epidemia ou pandemia, você teria que ter em torno de 70% dessa população plenamente vacinada. O Brasil nem atingiu esse patamar ainda, e nós já estamos com as taxas de óbitos mais baixas desde abril de 2020, quando começou a pandemia. Então, não há relação direta, repito, não há relação direta, é falsa a afirmação de que há a relação direta entre o aumento do número de vacinados no Brasil e a queda do óbito. A única relação que a gente consegue colocar para explicar a queda drástica dos óbitos no Brasil a partir de junho é a troca da cepa gama, a cepa P1, aquela que injustamente foi chamada de cepa de Manaus, porque lá foi detectado, mas não quer dizer que foi lá que nasceu, com a cepa Delta, a cepa que veio da Índia e que tem uma letalidade muito menor no mundo inteiro, né, do que tinha a cepa alfa, a cepa sul-africana e a cepa gama brasileira. Esse é o único ponto que a gente conseguir ver algum tipo de nexo, e mesmo assim teria que ser alvo de estudo, porque nexo não necessariamente gera associação estatística. Então, é falsa essa afirmação de que as vacinas contribuíram para o número de óbitos. Eu posso afirmar que em um determinado trecho da população, acima de 60 anos, com fatores de risco, a gente observou, sim, queda do número de hospitalização. Mas nem de número de óbito eu consigo afirmar. Tamanho número de óbitos domiciliares que ocorreram de Covid-19, e o Ministério não tem isso tabulado, que, aliás, é outro erro. Por mais que a gente saiba que a Anvisa seja uma autarquia independente, não sei ainda qual é o grau de subordinação ou de supervisão que o Ministério da Saúde faz em relação à Anvisa, esses números têm que ser públicos. Um representante de uma Secretaria de Combate à Covid do Ministério da Saúde tem que ter na mão todos esses números sobre efeitos adversos, taxa de eficácia, notificações, e é um périplo você conseguir notificar um efeito adverso de vacina no Brasil. É feito para não ser notificado. Tem que ir na UBS, tem que falar com não sei o quê, chega lá, já te demovem a falar que é efeito colateral da vacina, já faz o discurso com panfleto ideológico, principalmente se eu estiver dentro do local. Tinha que ser algo rápido acesso, em internet, rede pública, igual ao Conect SUS. Conect SUS não te dá lá em 3 segundos o cartão da vacina, quantos testes de Covid você fez. Eu fui ver lá, tinha teste de Covid que eu tinha feito, que eu nem sabia que tinha feito, está lá cadastrado no Conect SUS, eu nem me lembrava que tinha feito aquele teste. Né? Mas para notificar um evento vacinal é um périplo, parece, daqui a pouco vão exigir 5 cartórios, 3 vias assinadas, ou seja, é feito para não notificar. Então a subnotificação é enorme. A gente nem tem que se basear nisso. Em relação a risco-benefício, eu reafirmo o que falo aqui a todo momento. Na população adolescente, menor que 18 anos, todos os estudos não comprovam o benefício da vacinação em massa desse grupo, e pelo menos em um caso específico, da miocardite em jovens do sexo masculino, há comprovado aumento do risco de dano ao jovem se tomar vacina, comparado com o risco de dano da evolução natural da Covid nesta faixa etária. E aí, para meu espanto, eu vejo alguns médicos e algumas autoridades de saúde falarem que a miocardite é leve, que a miocardite não mata. A miocardite não mata, mas um coração pós-miocardite pode deixar a pessoa sequelada o resto da vida. 40%
dos pacientes com miocardite terão alguma sequela. E condenar um jovem, um atleta, uma pessoa a ter restrições cardiovasculares o resto da vida por causa de uma miocardite, de uma vacina que ele não precisaria ter tomado neste momento, não no futuro, é algo impensável em termos de saúde pública. Então, o que eu vejo, deputada, é uma política focada em sinalização de virtude, mais do que preocupação real com as necessidades da população. Não faz sentido, não fez sentido vacinar idosos com Coronavac e jovens com Pfizer. Se você considera que a Pfizer é uma vacina mais protetora, você tinha que ter feito o contrário. Você tinha que ter vacinado os idosos com a Pfizer e os jovens com a Coronavac. Agora parece que nós estamos no país da Pfizer, né? Porque nem mais as outras vacinas você encontra disponível. E se encontra disponível no posto, você tem uma série de restrições. Agora a Pfizer passou na calçada do posto, já estão dando em você. O que é uma outra coisa que eu queria falar. Qual é a diferença entre você agarrar um cidadão à força e injetar uma substância nele no braço e você chegar para o cidadão e falar, você não precisa tomar a vacina, mas se você não tomar a vacina, você vai perder o emprego, vai perder o acesso ao hospital, não vai poder ir no supermercado, não vai poder ir na academia, não vai poder entrar num táxi, não vai poder chamar Uber. Qual é a diferença? O autoritarismo, o totalitarismo, a tirania é a mesma, só que no primeiro caso fica feio perante as câmeras, e no outro caso parece bonito, parece sinalização de virtude, mas o autoritarismo é o mesmo. Um autoritário vestido bonito continua sendo autoritário. E o princípio de dano de Mills, que John Stuart Mills, que é usado até pelo Supremo para justificar a obrigatoriedade da vacinação, ele era referente ao dano alheio e não ao seu próprio dano. Então, você consegue justificar leis que imponham, por exemplo, cinto de segurança. Vamos pegar o exemplo mais estapafúrdio que essas pessoas usam. Cinto de segurança. Eu consigo justificar o cinto de segurança porque outras pessoas no carro podem sofrer o dano da minha ação. Mas a vacina está sendo usada como pretexto para o meu bem. E quando você coage uma pessoa a fazer um mal a ela, caso ela faça contrário do que você quer, para o seu próprio bem, isso não atende ao princípio de diminuição do dano. Isso é uma prática totalitarista que o próprio John Mills, quando formulou a teoria, disse que não era para ser usado dessa forma. Não era para usar o princípio de redução de dano quando o alvo é o próprio bem do terceiro. Tem que ser terceiros ou o coletivo. E quanto ao coletivo, eu já expliquei aqui, não é que as vacinas não diminuem ou são fracas em impedir a transmissão, elas não impedem a transmissão. O Ministério da Saúde tem que ser claro nessa fala. Não há um estudo, acabei de ler a nota técnica da dose de reforço, o booster, não tem um estudo duplo cego randomizado nessa nota técnica. Tem artigos científicos, tem um estudo observacional do New England, feito com dados de Israel, coletados apenas algumas semanas depois da dose de booster, prazo insuficiente para você analisar uma resposta de médio a longo prazo. Estudo esse que, quando foi feito ano passado para medicamentos de tratamento de Covid reposicionados, eram descartados de ofício, porque estudos observacionais, vocês se lembram aqui, eram ditos que eram imprestáveis, que eram estudos fracos, que a ciência era com estudo duplo cego randomizado. Nós temos um estudo duplo cego randomizado validando passaporte vacinal, mandato vacinal, como alguns têm falando, e dose de reforço, mas nós temos 1 milhão de pessoas defendendo isso. E as drogas que eram usadas para o tratamento da Covid, que algumas já até têm estudo duplo cego randomizado e já são até usados nos países europeus, como a Inglaterra, que usa a budesonida, por exemplo. Aqui no Brasil ninguém fala nada. E essas drogas já atingiram o grau máximo que se exigia no passado. Ou seja, há aqui um fosso entre o que é falado na política e o que os técnicos fazem. E esse tem sido o grande problema no federal, no estadual e no municipal. As pessoas precisam trabalhar com uma linha só. Mas me parece que o que está acontecendo é que virou uma guerra ideológica, e eu vou dar aqui para fechar o exemplo. O SUS, recentemente, o Estado de São Paulo, publicaram diretrizes de tratamento de chikungunya. Chikungunya é uma doença viral, né? Foi muito falado na época que teve a pandemia de Zika. Ela não causa a inflamação pulmonar que a Covid causa, mas deixa sequelas graves nas pessoas que, às vezes, precisam até aposentar no INSS por conta das sequelas musculares que a chikungunya deixa. E, para nosso espanto, lá tem todos os remédios que a gente sempre usou
e anti-inflamatório, hidroxicloroquina, está tudo lá, tudo como autorizado. Pergunta se tem algum estudo duplo cego randomizado autorizando ou validando o tratamento de chikungunya com essas drogas. Não tem. Mas como essa droga não está politizada, essa doença não está causando uma pandemia, não está sendo usada para manipulação de massas, ninguém fala nada. Foi até publicado e está certo o Estado de São Paulo de publicar, porque é assim mesmo que se trata chikungunya. O erro é quando você chega na outra doença, SARS-CoV-2, Covid-19, você impõe critérios ideológicos. E aí, para atingir o teu critério ideológico, eu subo o sarrafo aqui, eu desço o sarrafo aqui, eu uso uma autoridade científica aqui. Quando essa autoridade científica não me interessa, como a OMS, eu desconsidero. A OMS é contra o passaporte vacinal. Mas lá no passado, quando era do interesse, esfregavam a OMS na nossa cara, dizendo que a OMS não reconhecia tratamentos de Covid. Então, a população fica perdida, ela fica sem norte, ela fica sem referência, e isso ajuda a deixar a população vítima de tiranetes locais que têm ideias do Arco da Velha, como no Rio Grande do Sul, onde determinaram uma época que certos produtos não poderiam ser vendidos no mercado, para não estimular o aumento de aglomeração em mercado. Fecharam gôndolas. O que adiantou isso? Nada, foi uma medida inútil, uma medida estapafúrdia. No Rio de Janeiro, diversas medidas estapafúrdias. Eles chegaram ao ponto de pedir passaporte vacinal para andar de táxi, mas metrô, trem e ônibus não precisa de passaporte vacinal. A gente acha que vai controlar alguma pandemia com este tipo de controle, com este tipo de farsa? Então, assim, infelizmente, a gente gostaria de ter uma vacina eficaz, como a tríplice viral, como a vacina da pneumonia, a vacina da HPV, da própria, né, que pudesse bloquear essa. Não temos. Tá? O que ela nos dá, no máximo, é uma proteção temporária para um grupo seleto de pessoas. Mas está se impondo uma vacinação obrigatória à força. A força é a força. Porque quando eu falo que eu vou tirar o emprego da pessoa, eu acho isso pior do que catá-la pelo pescoço e injetar no braço. Isso é pior, porque a pessoa se sente mais violentada, é mais assediada quando ela tem o medo de perder o acesso à sua subsistência do que ter sofrido uma agressão na rua à força de um catador, de um policial que agarrou ela à força, injetou o negócio no braço e liberou ela. A agressão indireta é a pior possível, porque você a faz sorrindo. E isso é um crime, isso é coisa de nazista. E eu falo nazista sim, porque em todos os regimes totalitários da Europa, no século XX, fascistas, nazistas ou não, que tiveram esse tipo de controle populacional, eles todos começaram com desculpas de controle sanitário, de eugenia social, de higiene social, e descambaram para coisas terríveis. Então, o mal se corta pela raiz. Se tivesse evidência científica de que as vacinas diminuem de fato óbitos, ele não tem. Quem está falando não sabe, me desculpa, mas não está falando o que está nos estudos. E é muito fácil provar, é matematicamente fácil provar que as vacinas não tiveram impacto na redução de óbitos no Brasil. Dá para falar horas sobre isso, tá? Mas a gente precisa começar a falar, porque, como o Zé Barros disse agora, parece que estamos num transe, nós estamos numa histeria coletiva, e a gente começa a adotar medidas para o nosso bem, que acabam gerando um mal muito maior, que a perda da democracia é a perda da liberdade. Quem troca um pouco de sua liberdade por um pouco de segurança não ganha nem a segurança e não merece a liberdade. Isso foi falado por Benjamin Franklin, se não me engano, nos Estados Unidos, e é válido até hoje. E é o que está acontecendo no planeta. Então, quando eu falo que a vacinação, o Supremo fala que a vacinação não é obrigatória, mentira. É obrigatória sim, porque se eu não tomar vacina, meu patrão me demite. Como não é obrigatória? E como não é obrigatória? Então, assim, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, é o único poder nesse momento que pode fazer frente à ditadura sanitária que está em vista. Então, o nosso trabalho é convencer os senhores, vossas excelências deputados, que têm o voto do povo, não é juiz, não é secretário de saúde, são os senhores, a se unirem para não deixarem, porque quando um regime tirânico se instala, a primeira coisa que acaba é a casa do Congresso. Então, a própria atividade de vocês está em risco, porque se chega no nível que alguém com uma caneta só consegue mandar no país todo, amanhã eu mando fechar o Congresso. Isso já aconteceu no Brasil várias vezes, e tem deputado que não está se atentando para isso. Então, era isso que eu tinha para falar na sua fala, deputado.